Mais uma vez, através da TV Atualidade, estamos aqui para fazer o programa O Bloco. Junto comigo, o doutor Eugênio e o Carrapicho, para que possamos levar até vocês a nossa opinião sobre alguns assuntos, discorrer sobre alguns temas de uma forma descontraída, de uma forma tranquila, levando a nossa opinião sobre assuntos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo e quem sabe até do universo. Muito bem, é um prazer mais uma vez estar aqui com os nobres debatedores, meu amigo Cebolinha, meu amigo Carrapicho, e agradecer aí a oportunidade que o Sérgio Fernandes nos oferece através da TV Atualidade, externar aqui as nossas saudações a todos os telespectadores. Bom, cumprimentando a todos aí, quero já, de antemão, agradecer aqui a produção da TV. Hoje a gente está aqui num clima de montanha, né? Ar-condicionado, a coisa está melhorando. É isso aí, pessoal. Vamos lá então, né? Eu acho que a gente tem que dar sequência no assunto do último programa, se não me falha a memória, ficou pendente ali. Nós queríamos tratar, até a proposta foi minha, sobre trânsito, sobre a questão de trânsito. E eu vou dizer por quê. Eu não sei se com o aumento do número de veículos rodando e de condutores de veículo, não sei se este é o fator, mas eu observo que aumentou o número de barbeiro. Aumentou o número de barbeiro. É muita gente dirigindo mal no trânsito. Mas não é só no trânsito que aumentou o número de barbeiro, aumentou o número de barbeiro de barbeiro mesmo. Tá, mas no trânsito, gente, eu não sei se é porque tem muito carro rodando hoje, mas eu vejo coisas, não é só no Butiá, em todo lugar, eu vejo umas manobras, eu vejo umas situações no trânsito que chega a ser piada, ou é de duvidar, ou é de pensar que aquilo ali é uma pegadinha, da maneira que se faz. É gente que para no meio da pista para conversar. Na BR tem gente que freia, para o carro praticamente no meio da pista. Dentro da cidade tem gente que faz manobra. Assim, ó, é de dar piada. Não é o que eu estou falando aqui, não é sobre a questão do cara que, na minha época, o bom motorista dava um cavalo de pau, dava um peão, ou estacionava no cordão com meio cavalo de pau. O cara era bom pra caramba. Ganhava o racha? Ganhava o racha e tal. Isso tudo foi modificando com o tempo, foi havendo legislação para isso aí e tal, e hoje o pessoal não pode mais fazer essas coisas, né? Mas aquele cara... Perderam essa época, né? Perderam essa época aí. Tu é da mesma época do Carrapicho, esse negócio de cavalo de pau. É a mesma época. Eu dei uma estendida na época do Cebolinha. Mas hoje, gente, estão largando gente para dirigir, que não é nem dirigir, é guiar. Eu não sei qual a expressão que deve se usar. Tu sabe, Cebolinha, que eu sou mais velho que vocês aqui, não muito, mas sou mais velho. Eu, com 12 anos, eu já estava dirigindo. Sim, mas antes você dirigia. Dirigia lá um caminhão Chevrolet Brasil que meu pai tinha. Não alcançava nos pedais. Quando tinha que fazer a marcha, tinha que se resvalar no banco para ir lá na beiradinha do banco alcançar os pedais e depois voltava para enxergar de novo. E aqui, né? Enxergando aqui, né? Por baixo da direção. Isso. Por baixo da volta da direção. E ali se forjava os motoristas. Dessa forma. Não tinha autoescola, não tinha nada. Quando tu alcançava a maioridade, tu ia lá na delegacia, requeria lá a realização de... fazer uma carta de motorista, a realização de exames, ia lá, fazia o teste dos sinais, aquele negócio todo, teste teórico e tal, e depois tu pegava um carro e ia fazer... estacionar. A manobra de direção com um agente lá da Polícia Civil, que saía contigo na rua, dobra aqui, dobra ali, para, arranca, para na lomba, vai lá, estaciona, beleza. Era assim.
Agora, as pessoas completam 18 anos, eu vou fazer uma carteira. Aí vai pra autoescola. Então essas manobras absurdas que tu vê às vezes, isso eles não aprendem na autoescola. Não aprende, porque tem coisa que tu aprende... Até não tem como a autoescola ensinar isso ensina aí, tudo, né? claro que não. Então, é que eu Tem quero como. dizer, a autoescola... Senão o cara vai ficar 2 anos na autoescola. ela é uma coisa assim que é pra te Aprender o aprimorar, pra te ter aquelas regras básicas a As ser noções de seguidas, legislação. noções de legislação e prática e tudo mais. Agora, tu fabricar um motorista, isso não é bem assim. E não sei. Demanda tempo, né? Demanda Pra adquirir tempo. experiência. E tu sai, isso aí. hoje em dia tu sai dali com esse aprendizado, né? Mas também aí- peguei mas essa aí- época mas aí de não- aprender. Mas aí não tinha que a pessoa ter um pouco de senso e ela se esmerar e treinar um pouco mais. Vai para uma rua mais deserta, vai para um lugar e aprende como que o carro funciona, como que é o tempo da embreagem, o tempo do freio, essas tipos de coisa, eu quero dizer. Cebolinha, isso falta o bom senso. Eu vou te dizer por quê. Eu observo bastante ali no centro ali. Antigamente no Butiá, vocês lembram ali nas 2 avenidas principais, a Piratini e a Leandro de Almeida, que tem os canteiros centrais ali. Tem na Honório Metro lá também, mas ela não tem tanto movimento quanto aqui no centro. Essas duas sendo mais movimentadas. O estacionamento só podia estacionar nos extremos, né? Não podia Nas estacionar laterais. junto ao canteiro. Hoje não, hoje, depois de muita briga, do comércio e a necessidade, né? Sim, a necessidade de vaga, né? Número de vaga. A gente conquistou essas vagas de estacionamento junto ao canteiro. Porém, o que acontece? O camarada tá vindo e enxerga a vaga. Ele vai estacionar, ele sinaliza com pisca e para o carro. O que vem atrás... Encosta atrás. Vem, encosta atrás. Tipo, Aí meu, não tem vai. espaço. Não tem espaço. Eu vejo isso todo santo dia. A falta de bom senso. Cara, tu tá vindo, o cara ligou o pisca, para, lógico, o cara vai entrar na vaga. É outra coisa que mudou a legislação, que eu acho que foi para pior. Antigamente, quando tu vinha vindo aqui numa rua qualquer, tu ia, por exemplo, entrar para a esquerda, tu tinha que atravessar a rua, tu estacionava na direita, ligava o pisca e esperava o trânsito. Hoje não, hoje tu para em cima da pista e liga A seta para atravessar outra pista. Ou seja, antigamente tu saía para a direita, o fluxo continuava, quando liberava tu atravessava. Agora não, tu tranca todo mundo que tá atrás de ti. Cara, isso é só nas vias urbanas. Porque na rodovia tu não faz isso, né? Não, se fizer isso aí na rodovia já era. Os caras passam Os caras passam por cima. Mas mesmo assim, em alguns lugares os caras fazem quando tem... Mas eu ia dizer isso, mas eu já vi isso na eu rodovia. já vi na eu já vi rodovia. o cara que vai entrar em posto de gasolina, por exemplo. Ele Agora, para, ele esses para. dias eu tava indo e o cara Mas foi é uma entrar no posto irregularidade, satélite. O cara foi entrar no posto satélite. Vinha vindo num caminhão de lá, eu vim atrás dele. Vinha vindo num caminhão de lá pra cá. E eu vi quando ele foi, baixou a velocidade. Nós vínhamos ali a uns 80, 90. E ele foi baixou para 60, já estava quase nos 50 ali. E aí sim, eu já segurei antes, né? E enquanto o caminhão não passou, ele não entrou para a esquerda. Que coisa, doido. Nem podia. E aí eu já olhei no espelho, mas se vem um louco embalado atrás de mim, Vai bater. e vai bater em mim. Aí eu já estava preparado para jogar para a direita, para o acostamento e sair daquela bronca ali. Mas ele passou o caminhão, ele entrou e eu segui meu fluxo. Mas eu fiquei pensando, pô, mas é uma irresponsabilidade, porque se o caminhoneiro vem vindo ali atrás, vamos pegar um caminhão grande, embalado, e o cara freia de 80 para 40. O correto, ele tem que sair para o acostamento e deixar Sai para o passar. acostamento, Quando liberar, ele quando entra. liberar. Mas daí o cara fica pensando o seguinte, né? Mas eu tenho que olhar 2 vias, né? Aí ele faz essa manobra muito mais arriscada. Né? E tem uma situação bem diferente também, que é, por exemplo, tu tá vindo... Acontece muito aqui nesse posto ali que era o São Luís, ali na saída de Butiá aqui. Tu tá vindo atrás de um caminhão carregado, lenheiro. Um cara que tu tá falando daquele primeiro posto à direita. Isso. Quando o cara, eu fui motorista de caminhão, tu tá indo com o caminhão carregado, se tu descer direto pro acostamento, dependendo da carga, tu arrisca até a tombar. Ela deita, né? Então, aí é uma situação diferente. Tu tá indo atrás do caminhão, fica esperto, porque ele vai precisar em algum momento reduzir. Baixar bem a velocidade. Para poder, senão, pode até não só a questão de tombar, mas a questão de quebrar uma mola. Tu já teve caminhão, Ratinho, tu sabe o prejuízo que é isso. Então, são situações diferentes, cuidados diferentes que o cara tem que ter no trânsito. Né? Outra coisa, a situação, tu tá indo, por exemplo, que o cara sai daqui para ir para Porto Alegre, né?
Eu sou meio acelerado. Mas eu tô sempre esperto. Se eu vejo que o cara tá meio devagar na minha frente, eu tento manter uma distância. Eu tento manter uma distância ali. Já aconteceu de o cara frear bruscamente, eu ter que sair pro acostamento num golpe De vista ali. de vista, de reflexo ali, né? Rapidamente. Porque se tu não sai, o carro não segura. Tu acaba batendo atrás. É uma série de coisinhas, de detalhezinhos que a gente enxerga no dia a dia, mas eu ainda acho que dentro da cidade ainda tá pior. Ainda tá pior. É que é muita gente dirigindo na cidade É. também, né? É mais isso, né? Não tinha tanto carro, né? Não tinha tanto carro, Não tu manobrava mais facilmente. Então hoje aparece. Eu sei porque esses dias eu dei uma rateada. Eu fui estacionar ali no centro, perto da E a Caixa gente erra Econômica. também. A gente erra. E eu tentei entrar na vaga de ré e tentei pela terceira vez desistir. Dei a volta no quarteirão e achei um lugar melhor para estacionar. A vaga era pequena. Sim. E eu tava num outro carro, não estava acostumado e errei o primeiro. Saí, errei a segunda, saí. Quando eu fui errar a terceira, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu desisti, dei a volta no quarteirão e estacionei na Piratini, vim a pé até ali, entendeu? Mas o que eu vejo é o seguinte também, em relação a motoristas profissionais, tá? Uma certa... Eu não sei se é displicência ou é a questão de achar porque é motorista profissional não tem que tomar alguns cuidados. Isso aqui no Butiá a gente vê, Porto Alegre, então se vê muito isso em relação aos taxistas de Porto Alegre, por exemplo. Eles não têm paciência nenhuma com a gente. Nem bom senso. E nem bom senso. Nem bom senso. A gente que é do interior, tu tem que às vezes dirigir mais devagar, tu tem que observar a rua que tu vai entrar, tu não conhece muito bem, tu reduz antes para dar uma olhada. E aqueles taxistas portugueses colam no cara e metem buzina e dão pressão. Mas aí, tu tá falando agora, taxista, agora, recentemente tu andou em táxi lá em Porto Alegre ou não? Ou já faz tempo que Não, anda? faz tempo que eu não ando em táxi por lá. Cara, isso aí Perdão, andei. Eu mas fui vou ativo te num dizer, cartório lá na Zona Vou Norte. te dizer, isso realmente há um tempo atrás era bem assim. Agora, o que eu notei recentemente, que eu andei andando de táxi lá um dia, cheguei lá, o Cássio ia pra Ceasa, peguei uma carona, eu tinha que ir no cartório ali no centro, de vou pegar um táxi. Contornou na rodoviária, pegou a Farrapos e eu desci ali e vou pegar um táxi. Os caras saem virando roda. A sinaleira anuncia que daqui a meia hora eu vou fechar, eles param. Por quê? Porque o tempo está contando naquele Taxímetro. Não, e Tá rodando. eles também mudaram um pouquinho também por causa depois que surgiu o Uber. O Uber, o 99, aquele. Também, esses pode ser. Mas anda aplicativos. numa lentidão assim, mas o que era isso? O que é agora? Os caras estão muito lentos pro meu gosto. Eu já andei de Uber, mas quando alguém pede, porque eu não sei, eu não tenho baixado Eu não tenho o aplicativo e eu não sei pedir Uber. Né? Eu já andei de Uber com outra pessoa pedindo. E agora, há poucos dias eu fui para lá e precisava ir no cartório lá na Carlos Gomes. Um cartório novo, o 10º tabelionato, lá na Carlos Gomes. E eu precisava ir lá pegar uma documentação e eu fui de táxi. E voltei de táxi. Porque lá os ônibus são meio complicados, os ônibus ali para pegar ônibus, e eu não sabia pegar Uber, não tenho um aplicativo, acabei indo e voltando de táxi. Bem carinha a corrida, deu R$35 para ir e R$35 para voltar. Deu R$70 aquela viagemzinha ali, que é o que eu gasto de gasolina para ir até Porto Alegre e botar o carro na garagem. Mas assim, o que eu noto? Eu noto que não há uma consideração, porque trânsito, todos nós somos usuários de trânsito em algum momento. O pedestre, o motorista profissional, o motorista de fim de semana, somos usuários e o trânsito é uma coisa que ele gera alguns traumas. O trânsito é uma coisa perigosa. Os carros de hoje desenvolvem uma velocidade muito grande. E não há, muitas vezes nas pessoas, o bom senso de que, não, só um pouquinho, se eu der uma freadinha aqui agora e der o espaço, aquilo que tu falou, aquele espaço que às vezes alguém precisa, ou para manobrar e estacionar, ou para poder, numa ultrapassagem, entrar numa ultrapassagem. Não. O cara marada segura o carro dele, eu tô aqui. Não, eu tô no meu direito, o meu carro tá aqui. Tá, mas em um certo momento ele não esteve no lugar, será de alguém que tentou estacionar e não conseguiu, ou que precisava daquele espaço. Às vezes é um espaço de 50 centímetros, 1 metro, e o outro não dá. Então, assim, a minha chamada para isso é porque em algum momento tu também vai precisar. Então, essa gentileza, este recuar um pouquinho,
retroceder um pouquinho na atitude gera toda uma situação de evitar muitas vezes um acidente, um conflito. E outra coisa, as brigas no trânsito. Mas tu estava falando um negócio aí que realmente às vezes a gente se depara com certas situações e chama atenção. Uma vaga para estacionamento. Tem uma vaga assim que cabe 2 carros. Aí o cara vem e estaciona no meio. Os mata-vaga. Os mata-vaga tem bastante. Aí tu não pode aproveitar nem ficar para frente, nem ficar para trás, porque fica insuficiente. Ficou meia vaga para frente e meia vaga para trás. É comum a gente ver isso aí, com umas pessoas assim, o mundo é só meu. Mas sabe que isso no Butiá, eu acho que foi em 2014, quando eu estava vereador, eu fiz uma indicação pedindo a demarcação dos estacionamentos justamente por isso. O que aconteceu? Mas desenhar a vaga, tu quer dizer? Demarcar. Porque a partir do momento que está demarcado, se tu estiver ocupando 2, a brigada pode multar. Não sabia Então disso. o cara vai se policiar e aí se ele não tem o bom senso de se organizar ali, porque tem aquele cara que é o seguinte, tem uma vaga grande, eu quero entrar folgado e quero sair folgado. E vai lá e bota no meio. Pode ser um facão que nem o Cebola que não consegue usar na vaga. E aí eu fiz a indicação e foi demarcado. Só que o que acontece, cara? Foi demarcado de qualquer jeito. Tinha vaga com 2,5 metros, tinha vaga com 3,5 metros, tinha vaga que não cabia um carro. Cabia no máximo uma moto ao comprido. Não, mas tem aquele carrinho 500 aquele. Só aquele, entendeu? Então o que acontece assim, ó? Isso deve ter lá nas normas de trânsito tamanho ideal ou necessário para isso. As pessoas qualificadas para isso devem saber como é que funciona isso. Com certeza, né? E eu acho que é o que faltou e depois aquilo apagou. E quando apagou, nós até demos graças a Deus, porque não cabia naquelas vagas mesmo, com um troço feito tipo bicho, entendeu? Mas é uma situação bem interessante a demarcação. A demarcação, ela organiza o trânsito. Quer ver uma outra questão? Eu estava falando antes aí sobre a imprudência, né? Quer ver como a gente vê imprudência por parte do pedestre? Rapaz... Esse ponto eu concordo contigo. Uma coisa que eu sempre reclamo e alerto, até falo para minha gente, faixa de pedestre, faixa de segurança de pedestre. Eu cheguei na faixa de segurança, eu entrei, o carro vem vindo, ele que para, eu estou no meu direito, sabe? E a gente ouve muito isso, mas eu estou na faixa de segurança do pedestre, eu estou no meu direito. Okay, se machucar minha perna, é minha perna que machuca. Se o outro que está lá chupa a bala e não vê, e não vê e te atropelar, o teu direito vai pro espaço e tu te arrebentou. Então é isso que eu sempre digo assim, chegou na faixa de pedestre, o carro vem vindo, espera um pouquinho, vê se ele vai parar. Ele parou, então tá. Porque, pela regra, tu entrou na faixa de pedestre, o carro tem que parar. Dá preferência pro pedestre. Mas se o carro vem vindo e não para, como é que fica o teu direito? Sim, tu até vai ter o direito de tomar uma medida. Mas e será que a lesão que vai ficar em ti, vale a pena isso? É isso que eu tô dizendo, o teu direito vai pro hospital contigo. Bem isso aí. Ou até pra sepultura, né? Porque isso é comum acontecer, as pessoas serem atropeladas numa faixa de pedestre. Por imprudência do motorista que não parou. Mas imprudência do pedestre também que achou que está no direito. Eu acho que está no meu direito, então vou passar. Ele que pare lá, segure, porque ele tem a obrigação de fazer isso. Mas o doutor Eugênio contou como é que foi que ele tirou a carteira dele. Depois eu quero saber do Cebolinha também. A minha foi assim, ó. Eu tirei direto para caminhão. Eu já trabalhava sem carteira há 3 anos, né? Não, 2 anos de motorista de caminhão. Com 16 anos, quase 17, eu comecei a trabalhar só de noite, escondido dentro do pátio de uma empresa ali, porque não tinha a carteira. Aconteceu algumas situações, eu trabalhava num caminhão pipa, e às vezes dava acidente na BR, eles chamavam o caminhão pipa, eu tinha que ir lá. Aí chegava aquele guri, polícia rodoviária ficava me olhando estranho, mas graças a Deus nunca me pediram. Nunca chamaram. Mas então, quando tu foi vereador, que foi fazer um socorro no caminhão pipa, tu já tinha prática? Já era profissional, fui criticado numa rádio aí da cidade. Né, que era para deixar para profissional, fui lá, mostrei minha carteira assinada com pipeiro, né, cara? Fui criticado. E tu sabe que aí quando eu fiz 18 anos, eu fui tirar minha carteira. Aí São Jerônimo? São Jerônimo. Cheguei lá, tirei na beira do rio. Caminhão, na beira do rio. Aluguei o caminhão da Brahma, dei uma volta com o cara, o caminhão era ruim, diz o cara pra mim assim, cara, isso aqui arranha segundo. Eu disse, não, vou te mostrar o que é caminhão ruim. Larguei a perna esquerda em cima daquela coisa do paralama ali, não metia o pé na embreagem nunca mais, só na hora de parar. O cara ficou apavorado.
Acostumado aqui com... Só no tempo. Mas Deus, né? Mas eu na verdade, eu não tirei a minha carteira fazendo exame pela delegacia. Eu fui servir. Ah, no quartel? Quando eu fiz 18 anos, fui servir, aí fiz no quartel. Aham. Claro, fui lá fazer o exame teórico, mas o exame prático vai dentro do quartel, né? Que aí o responsável lá, o oficial, Não, atesta e tu leva lá. E naquela época eu cheguei lá, fiz o teste com o caminhão, cheguei e saí com a carteira na mão. Agora eu lembrei disso, a gente alugava carro para poder fazer. Fazer o verdade. teste. Eu fiz a minha carteira, foi para carro e moto. E eu fui dirigindo para tirar minha carteira. E aí chegou lá, eu precisei alugar uma moto. Não tinha moto, mas eu fui dirigindo para tirar minha carteira. O teste eu fiz no meu carro mesmo, no meu próprio carro. Depois a gente segue então com esse tema, encerrando aqui a primeira parte do programa O Bloco. Voltando então com o bloco, mais uma parte do programa. Então, só para dizer, Carrapicho, e para o Ratinho também, para os telespectadores, agora eu fui olhar minha carteira, eu fui tirar minha carteira 1 ano depois que eu completei 18 anos. Eu até achava que eu tinha completado e já tirado, mas não. Eu fui fazer ela nos meus 1 ano depois. E na época, o despachante que tinha no Butiá era o Adão Lucas. E ele tinha um escritório na frente da brigada. Ali é onde hoje é a farmácia São João. E tem aquele prédio ao lado onde tem uma loja de confecções. O meu pai, durante muito tempo, teve uma lancheria. Isso, meu pai, durante muito tempo, teve uma lancheria ali. A lancheria Chaparral. Na década de 70 até idos de 80. E entre a lancheria onde o meu pai operava e o prédio do Lebes, tinha a loja Miscelâneas, que era do Antônio Ayrton, que depois se transformou em Tony Carré. Ele assumiu o pseudônimo de Tony Carré. E hoje entre... Luciana Genro. Não, Luciana Carré. Luciana Carré. Luciana Carré, isso é. Luciana Carreiro. Luciana Carreiro, do governador, cara. E aí, ali entre esses dois prédios, tinha uma fresta, e nessa fresta, uma época esteve ali a CE, e depois, então, a CE saiu, o Adão Lucas alugou e tinha ali o escritório despachante dele. Trabalhava ali o Adão Lucas, que era o titular do escritório, o irmão dele, que é o... Boletim? O Boletim, como é que é o nome do Boletim? Adair. Adair. E trabalhava ali o Betinho Bororó. Adair Viana. E o office boy deles era o Betinho Bororó. O Beto Bororó da Floricultura. Beto Bororó. E aí eu fui ali para tirar minha carteira, não tenho ideia de quanto é que era o valor na época, tu pagava uma taxa, eu ia no banco, pagava uma taxa, voltava ali, ele preparava a documentação e no dia tu ia até São Jerônimo. Como eu tinha outras coisas a fazer, ele foi levar um pessoal no carro dele e eu fui no meu carro. Eu já tinha carro, tinha 18 anos, já tinha carro desde 17 anos, não estava no meu nome, mas era meu carro. E aí cheguei em São Jerônimo, era na beira do rio lá, que tu fazia... Primeiro fazia um teste numa sala lá, responder umas questões, ver se desenhar um bonequinho na chuva. Se tu conhecia as placas ali, né? É isso aí, né? Aquilo ali a gente fez tal, e daí o cara disse, olha, de tarde então, isso foi 11 da manhã, tipo assim, de tarde, 1h30, todo mundo ali na frente para fazer o teste de direção. Aí um e outro fazia, eu tava sentado, aí o cara disse, ô Magrão, tu aí, tua vez. Cadê o carro para fazer o teste? Tá ali. Tu consegue trazer ele até aqui? Claro. Aí estacionei. Tá. E ele disse assim, mas tu tem prática? Eu dirijo desde os 15 anos, então... Diz ele, não, então tá bom. E a moto? A moto eu não tenho. Não, mas o fulano aqui, tinha um rapaz ali que tinha uma moto, aí, quanto é que tu cobra dele? Tipo hoje, assim, o cara, me ajuda na gasolina, uns 30 pila. Feito. Peguei a motinha, também era acostumado com moto, sempre fui motoqueiro, sempre tive moto. Peguei a motinha, só dei a volta na quadra. Só dei a volta naquela quadra ali, que é uma quadra, tem um posto de gasolina, tem um engenho, né? Só fiz aquela voltinha assim na quadra, assim, que eu voltei, dizer assim, tá feito, tá pronta a carteira. Agora é só esperar o delegado assinar, 5 horas o delegado vem aqui para assinar as carteiras, e amanhã o Adão Lucas entrega para vocês lá. E aí eu já embarquei. Eles viam se o cara sabia dirigir ou não. Já embarquei no carro e vim embora. Tanto que o cara falou para mim, mas tu tem prática, estando no carro. Não, o cara desde os 15 anos e moto, eu sempre tive moto. Vocês sabem hoje quanto é que custa uma carteira? Não tenho nem ideia. Uma carteira de motorista por uma primeira vez?
Pra fazer Não tenho ideia. 3 mil e poucos reais, 3 mil e poucos reais. É tanto assim? Com as aulas, com isso, com aquilo, taxa, não sei o que mais. Mas eu acho que não era tão caro assim, né? Não, é aí que tá. Há uns anos, naquela época de antigamente... Não chegava um salário mínimo, né? Na época Não, que nós tiramos? não. Não, capaz, era Não uma chegava- taxinha, era umas taxinhas. Não chegava salário mínimo, né? Quando- 200, 300 reais. Quando tu pagava 50 reais pro teu despachante lá, dizendo, tem assim, ó, tem que facilitar lá. É, porque ele ia lá fazer uns encaminhamentos pra gente, né? Encaminhamento, É. que tem um inspetor lá que é meio xarope, não sei o quê. Então, eu preciso... Eles vinham aqueles papos, mas ele levava, né? E então dizia assim, ó, comprou a carteira. Isso, esse era o papo. Fala, mas esse aí comprou a carteira. Cara, hoje tu compra uma carteira, realmente, literalmente, é hoje comprada a carteira. Pelo preço que se tu paga. paga, pelo custo que tem para alto conseguir uma carteira, é um absurdo, O meu filho mais novo não tem carteira, vou ter que bancar uma carteira pra daqui a um tempo. Nem sabia que tava tão caro, achei que era uns 2 mil reais. Passa de 2 mil então hoje. Passa. Passa não, é uns 3 mil reais tranquilo. Porque tu mais imagina o custo que tem de o aluguel de um carro que Sim. tu vai fazer a aula, o instrutor da teórica e o da prática. Psicólogo, teste de visão. Antigamente tu fazia tudo na delegacia. Faz delegacia direto, né? E se tu for fazer uma alteração de carteira profissional, aí tem mais aquele toxicológico agora, que é obrigado a fazer também. Eu tenho, e antes não era crime, e hoje se tu dirigir com a carteira, se tu tem o toxicológico, dirigir com a carteira e ser pego em um carro de serviço, a multa é gravíssima. Aqui no Butiá, o titular do trânsito, se eu não me engano, era o Rodrigues. Era. O Doda. Era o dono. Quando a delegacia ainda era em frente à CRT. Ali na rua Piratini, Perto da farmácia tinha ali. perto da farmácia do Saraiva ali. É. Ali era a delegacia e lá embaixo tinha uma salinha onde era o departamento de trânsito. Eu lembro que uma vez eu tinha um Maverick na época, se não me engano era RH 5308, RS 0247 era o Fuga 5308, RE 5308 era a placa do meu Maverick. E aí, aquele Maverick, eu dava umas aprontadas por aí nele, né? E aí Entrava de vez em quando no e pátio, aí né? um dia eu fui botar em ordem lá a papelada dele lá. Eu cheguei lá e perguntei pro falecido Doda: Ô Rodrigues, eu vim aí pra botar em ordem o meu carro, vê pra mim se tem alguma multa. Tu ia primeiro na delegacia, ver se tinha multa, eles te davam a guia, tu ia no banco, tu pagava e voltava lá com a guia paga pra ele te liberar. E ele deu risada assim, o quê? O 53... Ele falou a placa do meu carro, o 5308. E ele abriu uma gaveta e começou a tirar a multa daquela gaveta. E era multa em clipes, multa fora de clipes, multa atrás de um bloquinho, multa embaixo de um montinho. E ele começou a somar aquilo tudo. A sorte é que não tinha pão na carteira, E né? não tinha pão na carteira. E ele começou a somar aquilo tudo e olha, eu não sei, mas deu uns 60 centímetros a fitinha da máquina de somar. Deu uma tripa desse tamanho, assim, aquela fitinha. E aí eu tive que pagar, né? Deu quase o preço do Maverick, paguei as multas. E o Doda dava muita risada, achou muita graça daquilo, de eu querer regularizar. De eu querer regularizar a situação do meu carro, né? Mas era uma outra época, era uma gente... Uma outra época em que não se trocava um ministro da Justiça por um ministro do STF. Não se trocava. É uma outra época. O troca-troca. Era uma época de respeito, de ética, de vergonha na cara. Não, eu lembro assim, ó, que vamos falar assim, ó, uma época em que a autoridade, tanto a autoridade policial quanto a autoridade de um município, vereador, prefeito, o juiz de paz, o juiz da comarca, se davam o respeito de uma forma diferente. E a relação das autoridades para com a comunidade também se dava de uma forma diferente. O que, com o tempo, a coisa foi... eu não sei se isso é um problema do ser humano ou do sistema que foi implantado, mas foi se perdendo algumas características do cargo, e o cargo foi se transformando em outra coisa.
O cargo foi se transformando em algo que eu tenho a nomeação para ajudar alguém, ou para beneficiar alguém, ou para facilitar para alguém ou para um grupo. Deixou de ser a coisa imparcial, deixou de ser a coisa da autoridade aplicando a regra, aplicando a lei. E sim a autoridade aplicando aquilo que convém. Não é para a sociedade, de um modo geral, falando sociedade na amplitude da palavra. E sim para a sociedade que eu tenho com meus amigos e meus companheiros. É porque a gente viu durante a campanha eleitoral nessa última eleição para presidente, o candidato que ganhou a eleição, o presidente Lula, criticando fortemente quando um presidente nomeia amigos para a Suprema Corte. Né? Passada a eleição, ele venceu a eleição e já nomeou 2 amigos. Dois. E se orgulha disso e dá discurso orgulhoso. Tem um discurso que ele dá emocionado, né? Emocionado. Sobre... quando foi nomeado o Flávio Dino, ele deu um discurso emocionado. Que tinha conseguido, né? Nomear um comunista na Suprema Corte brasileira. Colocar um comunista na Suprema Corte do Brasil. Isso é bom ou isso é ruim? Pela primeira vez nós conseguimos colocar um comunista na Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito ruim, porque tu não pode partidarizar. Não. Mas será que não é bom tá caindo as máscaras? Porque até então se nomeava com discurso de uma fumaça de austeridade, de seriedade. Pelo menos que é uma máscara, agora tá escancarado. Não, isso é verdade. Não, é assim mesmo. Eu sou presidente, eu nomeio o meu advogado. Não tem mais parcimônia nenhuma. Agora é assim, eu tô fazendo, vamos fazer. Eu acho que talvez pode ser. Esse seria o bônus, né? As pessoas estarem enxergando de fato quem cada um é. O problema é o ônus que vem com isso. Isso não seria o início de uma ditadura? Nós falávamos no último programa sobre a questão de democracia. Né? Onde uma democracia não existe preso político. O Brasil hoje tem preso político. Há mais de um ano, pessoas presas pelo ato do 8 de janeiro. Numa democracia, não existe pessoas asiladas ou exiladas. Exiladas. Tá asilada lá nos Estados Unidos, por exemplo, daquela juíza. Isso. E nós temos pessoas perseguidas. Então, esse é o problema. A quem recorrer? Quando a gente vê os ministros da Suprema Corte ditando leis acima do presidente, acima do Congresso, do parlamento, não existe mais os valores, os princípios. É tipo tu pegar a Constituição e rasgar e jogar no lixo. O que está acontecendo? E isso vai ter volta? Nós vamos conseguir resgatar os valores da nossa Constituição? Esse mesmo ministro do STF, o ex-ministro do STF, que saiu agora, Lewandowski, que agora vai ocupar a vaga do ministro que foi para o STF. Só trocar de lugar, né? Cara, isso pela lei não pode, né? Não pode. Não, mas alteraram a lei. Porque antes tu tinha que passar por uma quarentena, tu saía de lá, por 2 anos tu não podia, né? Nem advogar. Agora pode? Não, já estava advogando. Pois é. Agora, no início do atual governo, foi mudada uma lei, mandaram aquele pacotão que foi para o Congresso, em que havia necessidade de se nomear como é o nome desse do bigode, aquele que sempre ele foi senador, concorreu lá, foi prefeito de São Paulo, concorreu prefeito de São Paulo, que foi pro BNDES lá, o... Mercadante, exatamente. Aloysio Mercadante, esse é o nome que eu queria dizer. Ele não poderia ir pro banco, porque tinha que passar por essa quarentena. E aí, para aí um pouquinho, vamos alterar essa lei aí, então não precisa mais isso. Hã? Para os amigos do... Sim, não precisa mais isso. Aí os privilégios da lei, para os inimigos, os rigores da lei. Botaram a lei abaixo lá, e aí pôde ir. Essa mesma condição permitiu agora que fizesse o Lewandowski viesse para esse lugar contemplou, né, a possibilidade de vir o Lewandowski, que ele não podia nem estar advogando se ficasse observando aquela lei. Como a lei caiu, agora pode tudo. O mesmo Lewandowski foi quem, falou de rasgar a Constituição, foi quem já rasgou um pedaço da Constituição naquela vez do impeachment da Dilma.
No Que ele criou uma figura impeachment jurídica ali. Criou na hora do julgamento uma figura que não existia. Quer dizer, não existia, não. Existia dentro da Constituição que ao perder o cargo, aquele agente perdia os direitos políticos também. Aí dizia assim, não, vamos deixar essa questão dos direitos políticos, vamos deixar de lado aqui. Então, vamos só caçar o mandato. Mas os direitos políticos permanecem. Aí o povo de Minas foi que caçou depois, né? Acabou caçando depois. Que não se elegeu. Então, quer dizer, essas coisas assim que a gente vai vendo com os companheiros, meu amigo, outro amigo, e assim vai indo. E isso é muito ruim para o sistema jurídico e democrático do país. Porque tu partidariza a coisa. Não é só partidariza, né? A questão também é assim, ó, aí a instituição deixa de ser instituição e passa a ser aquilo ali a casa de alguém que manda do jeito que ele quer. Ele não precisa mais respeitar o regramento, as regras internas, as leis maiores, ou seja, é à vontade. Ó, neste momento, isto aqui é um copo de água. Daqui a pouco pode não ser mais um copo de água. É este mesmo copo, mas eu vou chamar isso aqui de outra coisa e vai ser outra coisa, porque eu mandei que seja outra coisa. Isso vai ser uma caneca de suco. Isso vai ser uma caneca de suco e todo mundo vai ter que dizer que isso é uma caneca de suco. E fica mais ou menos assim. Então deixa de haver o regramento institucional das coisas. Porque para se viver em sociedade, a primeira coisa que tem que haver é regra. Concorda? O mundo, quando se formou, lá começou a se formar a sociedade, começou a criar as regras. Ó, daqui para cá é eu que cuido, daqui para cá é tu que cuida, este faz aqui isto, aquele faz aquele outro. Começou então a se escrever as leis, se escrever as regras e se respeitar esses regramentos. No momento que os regramentos que estão escritos passam a não ser mais respeitados, passa a não haver mais limite, mas se misturar aquilo que é a minha vontade com aquilo que é a vontade da instituição ou do Estado. Quando que vai ser o Estado falando através de alguém e quando que aquele alguém está falando através do Estado? Quando que aquela pessoa vai estar fazendo a sua vontade ou a vontade do Estado? Começa a não haver mais esta distinção. E havendo esta falta de distinção, normalmente se faz com isso uma salada de fruta, onde os sabores se misturam numa mesma colherada, onde as vontades e as consequências começam a se misturar numa mesma atitude, numa mesma canetada, vamos assim dizer. Porque essas nomeações, o que diz a lei, né? Os fundamentos de uma nomeação dessa. Principalmente a imparcialidade, a impessoalidade e a transparência. Tem que ser uma coisa transparente, impessoal e imparcial. Tá, mas quando um presidente nomeia o seu advogado, que conseguiu fazer ele deixar de ser um preso para ser uma pessoa que vem concorrer. Cadê a imparcialidade? Cadê a impessoalidade? A impessoalidade já não há mais. Não existe. E o órgão que poderia impedir isso é o órgão que aceita porque ele está sendo beneficiado de alguma forma. Quando eu disse aqui que o grande problema que nós temos hoje está lá no Congresso, porque o sistema, ao longo do tempo, permitiu que congressistas continuassem lá com o rabo maior que o corpo, eles hoje não têm mais a autonomia para se posicionar contra esse tipo de coisa. Então eu tenho que acompanhar, senão eu vou ser... eu posso ser prejudicado. Vou ser afastado. O sistema vai me afastar. Aí eu prejudico todo o sistema implantado de uma nação que há anos vem porque implantando. Porque se tivesse um Congresso limpo, liso, pitoco, isso não estaria acontecendo, né? Essas coisas que a gente vem observando, vem assistindo, esses absurdos todos, juízes sendo aposentado precocemente, afastado do cargo, preso político, cerceamento do direito de expressão, passaporte cancelado. Não existe mais. Não existe mais. Então dizer que nós vivemos uma democracia é uma baita fake news. Fake news. Eu vi um comentário. Quem vai responder por este crime de fake news? Eu vi um comentarista dizendo que a gente já não está mais numa democracia, a gente está numa ele falou democracia, não é isso é a palavra que ele disse. Tá me fugindo agora aqui. Que essa questão. Então, na verdade... Democracia. É uma democracia. Questão de gracinha.
Aí tu para pensar. Já que se é tão usado esse termo hoje de fake news aí para tanta coisa, né? Se usa tanto assim, nós não podemos afirmar que a gente está vivendo uma democracia plena. Não. Porque quando esses fatos que tu narrou, que agora o Ratinho vem e narra, e que a gente acompanha aí pela televisão, pela televisão até nem tanto, pela televisão aberta nem tanto, mas essa não fala muito. Programas específicos e por algumas questões que a gente acompanha pela rede social. Que está querendo ser controlada agora. Querendo ser controlada, exatamente. Eu ainda assisti o programa do Figueiredo, que estava nos Estados Unidos, e enquanto eles estavam no programa, o ministro do tribunal, o Alexandre de Moraes, derrubou o Instagram dele no instante que eles estavam fazendo um programa lá nos Estados Unidos. O cara aqui no Brasil toma uma medida e derruba o Instagram do cara em outro país. Internacional, o país. E aí havia um grupo de venezuelanos trabalhando no estúdio e disseram que nem na Venezuela um juiz tem esse poder. Que loucura. Que nem na Venezuela um juiz consegue fazer isso. Mas no Brasil, um juiz consegue, a partir da sede do Brasil, derrubar um Instagram de um brasileiro lá nos Estados Unidos. Aí então, dizer que somos uma democracia é uma fake news. Um juiz que pode ser, ao mesmo tempo, ser vítima, ser acusador, ser julgador, pronto. Isso é tipo quando eu jogava futebol. Eu cobrava o escanteio e ainda corria na área para cabecear. Fazia tudo de uma mesma forma. Pois é mais ou menos isso. É um juiz desses aí que veste às 11, cobra o escanteio e cabeceia na área ainda. É verdade. E agora está apitando o jogo conforme a sua convém. vontade. Conforme Vamos assim encerrando mais uma parte do programa O Bloco. De 1.320 para 1.412. É isso? Salário mínimo. Este foi o aumento do salário mínimo, segundo o nosso coordenador técnico do programa, produtor também deste programa, R$ 92,00 foi o valor do aumento do salário mínimo. Mas hoje pela manhã, andando pela cidade, encontrei um amigo e ele me relatava a alta do preço dos produtos da cesta básica. E, segundo ele, um aposentado muito controlado nas suas contas, que leva tudo sob controle para não fugir da sua programação financeira, porque não é porque a pessoa é humilde ou que não tem um notebook ou um bom celular, que ela não tem na cabeça gravado quanto que ela gasta de mercado, água, luz, para poder controlar os seus gastos e levar a sua vida. A pessoa é humilde, mas ela sabe como é que está indo a vida dela. Quando que ela pode comprar uma coisa e não comprar. Então, essa pessoa muito controlada me dizendo da alta dos produtos. E os produtos sobem, mas certamente não acompanha, o salário não acompanha este aumento. Sem falar que aquele aposentado que ganha acima de um salário mínimo não recebe o mesmo percentual de aumento do salário mínimo. Então, ele vem defasando a sua qualidade de consumo, a sua capacidade de compra vem se deteriorando ao longo dos anos. Então, normalmente a gente tem assistido isso quando o salário mínimo sobe, o custo de vida dá uma subidinha um pouquinho na frente e depois, nos meses seguintes, os preços vêm se adequando. Mas sempre é uma arrancada. E começo de ano é complicado, porque começo de ano vence o IPTU, vence o IPVA, a gente já gastou um pouquinho a mais no dezembro, recebendo uma visita ou fazendo uma festividade. Ou viajou nas festas de fim de ano. Se o cara vai viajar, daqui a pouco tem que colocar um pneuzinho no carro, colocar uma bateria no carro. Fazer uma revisão. Um amortecedorzinho. Então, o começo de ano sempre é uma coisa complicada para a finança da gente. A gente sempre tem mais mês e menos salário. O salário da gente aguenta aí até o 12º dia, 13º dia, só que falta 17 dias para terminar o mês para poder ter outro salário de novo. Então, isso é uma coisa que a gente observa todas as vezes. Eu não sei se isso é um fenômeno da economia ou se isso é um fenômeno, às vezes, plantado na economia. Pois é. Isso é plantado na economia ou é um fenômeno da economia normal? Sabe que o Brasil é um país que tem
na atividade econômica, no comércio principalmente, de aumentar preço. Coisa que às vezes não tem justificativa e aumentou. Aumentou o preço. Mas por que aumentou? Aumentou porque aumentou. Exatamente. Então, isso só pode ser uma coisa cultural de que... Porque o salário aumentou, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ver o que dá para ganhar mais. Quantas coisas aumentaram de preço, principalmente naquele ano da chamada fraudemia, quer dizer, da pandemia. Sim. Né? Coisas que não justificavam, né? Não se justificava. Né? Quantas coisas aumentaram de preço sem qualquer justificativa? Por que tem que aumentar? Por que o tijolo teve que aumentar o quanto aumentou? Por que o cimento teve que aumentar o quanto aumentou? Por que o ferro teve que aumentar o quanto aumentou? O salário continuou o mesmo, o barro que era para fazer o tijolo era o mesmo, a mão de obra não teve aumento de preço e as coisas dispararam de preço naquele momento ali. Por quê? E eu vou te falar uma coisa, Ratinho. E isso não é na fábrica. Apesar que a fábrica também tem um aumento, mas eu vou te falar. Eu não sei se tu percebeu, de um modo geral nos produtos, né? A gente saiu do item da cesta básica ali, entrando no material de construção. O intermediário. Intermediário. Entramos daí nos utensílios. Eu dou um exemplo, por exemplo, do produto que eu vendo, né? Dos produtos que eu vendo, produtos eletrônicos. Desde que eu abri a minha loja há mais de 20 anos, o carregador de celular ali era 20 pila. Chegou a ser 15 pila, mas logo em seguida passou para 20 pila. E ele foi até pouco tempo 20 reais. Subia salário, subia tudo e o carregador 20 reais. Eu vendia 20 reais. Mas eu comecei pagando quando ele era 15, pagava 3,50, 4 reais. Ele foi para 6, foi para 7, foi para 8, foi para 9, foi para 10, foi para 11, 12, 13. E eu vendendo a 20 reais. Por último, tava agora um carregador bom, o preço de custo dele é no mínimo 18 reais. Mas o que acontece? Os caras acharam uma maneira de manter o preço ou de baratear. O que eles diminuíram a qualidade? Se tu pegar uma barra de chocolate, a barra de chocolate diminuiu o tamanho. Já não é o mesmo tamanho. Não é mais o mesmo tamanho. Tu come uma barra numa bocada hoje. Exatamente. Um pacote de bolacha diminuiu as gramas. Isso é geral, todo produto. Eu notei muito, sabe no que? No wafer. Eu gosto de wafer. Dois duplo. O wafer vinha dois ali, agora duplo, vem né? E um pacote que tu pegava, ele era gordinho, né? Hoje parece que botaram um arzinho ali dentro, né? Aí tu aperta assim, tá fininho lá dentro, né? Tu vai lá assim, ó, isso é realmente assim, ó, por exemplo, nesse segmento mercado, supermercado, o pacote de coxinha da Asa, o pacote de salsichão, um pacote de não é mais 1 quilo, né? Batata pré-frita, 800 gramas. 800 gramas? É tanto pacote. Tá barato, tu vai ver. O cliente não olha. Não é 1 quilo. R$13 o pacote, 800 pensa que é 1 quilo, gramas. né? 13 o quilo, não. Na verdade, o quilo tá 18, porque não tem mais 1 quilo ali. E no produto eletrônico é um problema. Por quê? Porque daí tu entra com a concorrência injusta. Por exemplo, tu tem um produto de qualidade onde tu oferece uma garantia para o teu cliente a um preço X. Aí a concorrência vai e traz aquele produto, às vezes com o mesmo nome, porque o que acontece? As marcas se reinventaram. Hoje, por exemplo, tu pega uma marca de um carregador, ela fabrica 3, 4 tipos de carregador para um mesmo aparelho. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ou seja, o bonzão ali, ele tem um valor. Aí depois vai diminuindo a qualidade e tu pega até no tua garrafa. Até no agarrar tu vê que tem diferença na qualidade. E, de fato, isso nos itens de alimentação também. Porque tu chega e diz, eu quero um pacote de sobrecoxa. Tu era acostumado a pegar 1 quilo. E aí, agora do nada, baixou para 800 gramas e as pessoas não percebem isso. E o preço é o mesmo. O preço é o mesmo, para mais caro. Mas essa do Ever, a antiga Mirabel, né? Que nós chamava era Mirabel. A Mirabel também gosta de uma Mirabel. A Mirabel, ela viu um pacotão com duas... era duplo, né? Ali a bolachinha dupla e um pouquinho maior. Ele diminuía um pouquinho o tamanho e afinou. Ficou uma só, em vez de ser dupla, uma só. E o preço é mais caro. E assim, várias coisas, né? Várias coisas diminuiu o tamanho, concordo contigo, baixou a qualidade... E aí teve uma coisa assim, aqui eu quero fazer confessar uma coisa. Quando apareceu a tal da globalização, principalmente a globalização da economia, eu fui uma pessoa que achei interessante aquilo ali, até achei legal.
porque ia globalizar, ia ter uma performance uníssona de qualidade das coisas, a gente poder equalizar o nosso produto com o produto de um outro país, ia poder fazer um comparativo, ia ter mais essas informações para mais disposição, e eu achei interessante isso. Talvez até tenha defendido essa ideia em vários momentos. Hoje já repenso a minha posição. Hoje eu já não sou mais tão a favor do globalismo. Já sou mais a favor da aldeia, a aldeia ter as suas regras e os seus produtos. Por quê? Porque ao haver a globalização, eu imaginava que se ia buscar a excelência e a melhora das coisas. E aí aconteceu que a gente teve uma maxi divulgação só daquilo que era ruim. O que aconteceu? Talvez aconteça nos outros países, eu não tenho esse conhecimento, mas eu vou falar sobre a minha aldeia aqui, sobre aquilo que eu conheço. Aí tudo que foi global, hoje se justificar, a água vai ter que subir porque o preço internacional da água, a média do preço da água tratada nos outros países é tantos dólares. Então aqui no Brasil, a gasolina tem que ser controlado o preço pelo valor do barril internacional. É assim. A nossa carne, o nosso arroz, a nossa não sei, tudo tem que ser, só que eles trazem só aquilo que é possível aumentar. Aquilo que num outro lugar é mais barato, que é mais baixo o preço, ninguém traz essa tecnologia para baixar o preço para nós. Então, na verdade, houve uma globalização daquilo que é caro, daquilo que pode ser majorado, daquilo que tem que ter mais baixa qualidade. Aí foi globalizado. Só foi globalizado porcaria. E aí eu vou dar um exemplo meu. Quando surgiu a possibilidade da gente comprar na internet produtos importados que não tinham no Brasil, foi bem lá no início quando começou a surgir as lâmpadas de LED. E aí eu assisti alguns vídeos, li algumas coisas. Pô, lâmpada de LED é uma coisa interessante, porque até então nós tínhamos aquelas lâmpadazinhas, aquelas... Econômicas. Mas é mercúrio que vai dentro, né? Mercúrio, sim. Eu acho que é mercúrio. As primeiras, né? Que já eram mais econômicas que as de filamento. E aí, quando surgiu a LED, achei interessante aquele negócio e entrei num site que tinha para comprar produto importado. E eu vou comprar uma caixa de lâmpada de LED para colocar as lâmpadas aqui de casa, tudo de LED, para baixar o meu consumo. Comprei uma caixa importada e tal, a caixa. Demorou um tempão, acho que demorou uns 3 meses. Um dia recebi uma carta do correio para mim lá que tinha que pagar uma taxa. Já começou por aí. Aquilo que parecia barato, eu digo, não, mas eu vou pagar a taxa porque eu quero ver como é que é esse produto, ver a qualidade. Paguei a taxa. Pagando a taxa, já ficou no preço que se eu tivesse ido comprar ali em Porto Alegre, ou aqui no Butial, ou em qualquer lugar. Só que aquele tipo de lâmpada, que era uma lâmpada pequenininha que eu queria, numa medida diferente, não era encontrado facilmente. Eu me lembro que lá em Porto Alegre, só um lugar que tinha era na Severo Roth. Na Severo Roth tinha lâmpada no formato que eu queria. Cara. E eu comprei. Paguei a taxa, né? Levei para casa as lâmpadas e faceiro com as lâmpadas, comecei a trocar todas as lâmpadas da casa. Cara, eu acho que a que mais durou uma semana. Eu acho que a que mais durou uma semana. Aquela caixa de lâmpada que nas minhas contas era para durar 2 anos ou 3 anos, durou 2 meses. Era um tal de colocar a lâmpada ficou direitinho como eu queria, e daqui a uns dias, ia ligar a lâmpada, não funcionava. E aí aquilo virou um tendel. E aí eu digo, puxa vida, a globalização não é tão legal assim. Porque globalizaram só que é porcaria. O que é bom, não globalizar. Porque daí a gente também não tem o conhecimento técnico de como isso é fabricado lá fora. Mas, Cebolinha, isso a gente tem uma ideia até do próprio combustível, da própria gasolina. Nós temos um país aqui que compram gasolina da gente que vendem mais barato que nós. Nós pagamos mais caro aqui do que eles pagam no país deles e tem que levar para lá. São coisas e coisas. A maioria dos produtos, porque o que acontece? Hoje, quando tu vai vender pela internet, eu não vendo pela internet, eu faço uma propaganda ali nas lojas, ali, mas não vendo pela internet. Mas quem vende pela internet, prepara, tem um estúdio, né, para fazer fotografia do produto. A divulgação do produto. Então tu olha ali na rede social aquele produto, bem isso, cara, bala. Coisa linda. Quando chega, tu pega na mão, tu vê que a qualidade Isso aconteceu comigo. Um barbeador.
Bah, é isso rapaz, tu olhava aquela propaganda do cara passando. Fantástico. É isso aí. Belezinha. Esse é que eu quero. Mas não rapa nem o cabelo do braço. É isso aí. É isso aí. Isso é muito legal. É isso aí. Entupi com aquele troço. Por isso, eu sou muito bairrista, né? Eu sou muito bairrista. Eu, pra mim comprar uma coisa fora do Eu acho que butiá, eu tô ficando agora bairrista. só se eu não encontrar no butiá, pra mim ter que comprar algo fora daqui. Mas o que é o interessante? O eletrônico mesmo é uma coisa que hoje tem muita lojinha virtual. Só que é o seguinte, cara, por exemplo, eu vendo ali, por que os meus clientes ainda compram com a gente, ainda na loja física? Porque ele chega ali, ele tem a oportunidade de experimentar o produto. Pegar o produto na mão. Na mão, olhar, sentir, experimentar. Deu problema, ele vem em ti, ele não precisa abrir um protocolo. Eu tenho um amigo meu, conhecido, bem conhecido na cidade, foi lá ver preço de telefone, aparelho. E aí ele pegou e viu um aparelho do X lá, e, pô, cara, achei na internet ali, daí eu falei pra ele, cara, eu consigo chegar nesse preço pra ti, mas em no máximo 6 vezes. E ele conseguiu o mesmo aparelho na internet pelo preço que eu consegui em 6 em 10 vezes. Pá, comprou o aparelho, usou uma semana, um aparelho caro, um aparelho caríssimo. Usou uma semana, o aparelho apagou. Ele queimou uma peça na placa do lado do processador, que não existe a peça para vender. Não está à disposição no mercado. Não existe, não está à disposição no mercado. Um telefone que é novo, ainda não existe sucata desse aparelho, porque quem estraga arruma, né? E aí tá com o aparelho parado. Só que ele foi ver a garantia e ele não leu quando ele comprou. A garantia não tinha, simplesmente não tinha garantia. Não tinha. A garantia sou eu. E aí, a partir do momento que tu fez a compra, que tu demarcou, que tu tá de acordo com os termos... Concordou com os termos. Então, um cuidado que tem que se ter hoje na compra pela internet é isso, olhar os termos de eu garantia. sou muito resistente a comprar as coisas pela internet. Contei esse negócio do barbeador. Assim, é muito raro comprar alguma coisa. É muito raro. Aí, quando compro dessa me entuba, aí mesmo que eu não quero mais comprar, né? Eu já comprei coisa que não chegou. Eu também já comprei coisa que chegou prometendo uma coisa e chegando aqui outra bem diferente. Eu não tenho vergonha de dizer, eu já caí uns 3 ou 4 golpes na internet. O dia nós estávamos olhando no telefone, a Glacia olhou uns tênisinhos, branco, outro azul. Legal isso aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar. Tá, compra, pega meu cartão aí. Pegou o cartão lá e comprou. Nunca chegou. Comprou 3 pares. Era bem baratinho, ficou bem carinho. Ficou bem carinho. Não, e não era nem tão baratinho, né? Mas é por causa da foto, é bonita. Nunca veio. É bem Mas trabalhada. às vezes é um produto que tu não encontra aqui. Exatamente. Entendeu? Tu não encontra aqui. Pá, cara, eu queria... achei interessante isso aqui. O cara até dá uma procurada, não encontra. Vou comprar. Não chega. E essa Ou questão, chega, não é... E a questão dessas tecnologias... O Jefferson é um cara que é mais adepto à questão tecnológica, virtual e tal. Até porque ele trabalha com isso e precisa ser. Mas eu e tu somos mais burro para essas coisas. E eu me confesso, muitas vezes, bastante burro para isso aí. E tem esses cuidados que tem que se tomar ao fazer uma compra na internet, que às vezes brilha o olho pelo produto ser diferente, que tu nunca encontrou, e às vezes até o preço. E aí, então eu vou contar para você o que aconteceu comigo. Uma serra, eu tô sempre em casa fazendo um servicinho ou outro, e tinha uma divulgação de uma serrinha de mão, a bateria, muito bonitinha. E ali na propaganda, aquela serra fazia até ovo frito, eu acho, fazia de tudo a serrinha. Era uma maravilha. Fazia até café. E tava num preço assim que então era para lamber os beiços. E o Cebola foi lá e caiu no golpe. E aí, então, daí o meu filho depois disse, mas pai, tu não pode fazer, o pai tem que olhar o site, tem que comprar em lojas, não sei o que, tal. Mas aí é a questão desse desconhecimento dessa tecnologia, que a minha geração tem essas dificuldades, e aí, só que isso ensina, isso é uma lição. Isso é aquilo assim, custou caro. É um cursinho. Aquela lição ali custou caro, aquela aula ali de não comprar na internet qualquer coisa de qualquer jeito, aquela aula eu paguei ela, cursei e aprendi, graças a Deus. Hoje eu sou muito mais cuidadoso. Eu compro bastante questão de curso pela internet, eu gosto muito Agora estou fazendo um curso, nesse instante estou fazendo um curso. Termino isso aqui de tecnologia, já tem outro já em vista para fazer. Mas esses tempos também em relação a curso, era um curso de Excel, que eu queria melhorar meu conhecimento em Excel. E eu digo, vou comprar esse cursinho de Excel aqui, né? Aí o cara mandou a apostila Excel lá do cara, a apostila estava metade em inglês, metade em Xing Ling, metade não sei no que, os exemplos de planilha dele não abria, aqui abria, vinha com defeito, tu tentava fazer a fórmula degradava.
Aí, de novo, eu vou socorrer lá no Oráculo. Lá no Oráculo me socorreu. O Oráculo é meu filho, né? Aí eles conhecem mais do que eu. E eu digo, Oráculo, o que eu fiz de errado? Mais uma vez, tu fez errado porque tu não foi lá investigar a qualificação do cara, se ele é um cara sério, se ele não... Então, assim, ó, essas coisas eu vou contar para vocês, viu? Daí a gente fica à mercê dessas situações. Abre um protocolo para reclamar. Cara, não tem para quem reclamar. Não vai dar em nada. Não tem. Eu Tu desiste. Eu desisto. É uma burocracia para te Perdi o desistir. dinheiro. E se tu não desistir, tu vai até o final e não consegue resolver. Não consegue resolver, essa é a questão. Aí agora, esses tempos, aconteceu comigo que eu fui locar um veículo para Gincana Municipal. E loquei um veículo numa locadora e nesse meio tempo meu filho me ligou e disse, olha, vai ter que ser 2 veículos. Aí a locadora não quis locar, como era a primeira locação minha naquela locadora. Disse, não, na primeira o senhor não pode locar 2 veículos, pode locar um só. Ah, isso está garantido. Fui na locadora que tinha do lado, para tentar locar. E aí eu fiz ali a entrevista e tal, preparou a documentação, lá no fim, disse, o senhor não tem o carro disponível para o senhor. Tinha, mas tinha 3, 4... Descobriram que é pra Gincana. Eu acho que era isso. Não tinha o carro. Beleza, não tinha o carro, vamos embora. Acabei conseguindo uma terceira locadora, consegui o segundo carro. Só que aquela locadora me cobrou a locação. Veio no meu cartão a cobrança. Eu liguei lá para a locadora e disse, não, pois é, mas o senhor tem que ver isso, porque já está lançado no sistema, mas eu não loquei, vocês não têm nada meu aí comprovando que eu retirei o carro. Fiz apenas uma entrevista aí com vocês, dei meus dados para tentar alocar o carro. Aí fui para o cartão de crédito. Está lá há 90 dias já a tentativa de devolução da tarifa de locação, R$329, parece que é. Eu tive que pagar o cartão, paguei a fatura com aqueles 329 e abri um protocolo de um processo para tentar reaver meus 329, mas já vai para 90 dias, eu não reavi meus 329 até agora. Esta é a pura verdade. Mas eu tô com um problema também com a Western Union. A Western Union, tu troca dinheiro. Por exemplo, tu sai do Brasil, vai para outro país e tu faz um Pix para eles ali em reais e tu saca na moeda do país. Eu fui para a Argentina no ano passado e eu nunca tinha usado o Western Union. Nunca usei. E é um site sério. Aí eu paguei... Não é mais fácil aquele cambista ali que fica na Borges de Medeiros sentado no banquinho ali trocando? Fica. Lá também tem, só que o valor é diferente, o custo sai mais barato. Aí eu fiz um depósito de 780 e poucos reais, que era para pegar um valor X redondo lá em pesos, e não veio, não liberava. Eu ia lá na agência, não liberava. Daí a menina da agência falou, não, tu vai ter que repagar esse código. Eu estava dizendo, não, daí eles vão te pagar, vai dobrado, ou então eles estornam para tua conta. Eu paguei o mesmo código, entrou só o valor do segundo, e o primeiro até hoje não foi estornado. 700 e poucos reais. E tu tem que aguardar. Pessoal, então, iniciando o assunto com o salário mínimo que subiu R$92, passando pelas peripécias e presepadas de compras pela internet, chegando até a opção de fazer a troca de dinheiro ao invés daquele cara do banquinho ali na Borges de Medeiros. O velho cambista que era na Borges de Medeiros, escorado no banquinho, trocando dinheiro pela tal da Western Union. Só para fazer um parênteses antes que tu encerre, esses 92 não chegaram aos aposentados. Esses 92 reais. Não chegou aos aposentados? Acima de 2 não. Acima de 2 não. Então, o mesmo percentual não alcança. Então eu vou dar uma lida sobre isso e no próximo programa vamos verificar vamos debater salário qual mínimo. Que é este valor. Passando por todos esses assuntos, então queremos desejar a todos os espectadores uma boa semana, um bom início de ano, um bom veraneio, tudo de bom na vida de todos vocês, encerrando aqui a minha participação neste programa O Bloco. Com vocês. Muito obrigado a todos. Aqueles que nos acompanharam até aqui, aos debatedores, a produção, Sérgio Fernandes, um abraço, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência.